Olá, meu irmão e minha irmã. Vamos iniciar hoje nossa reflexão fazendo a seguinte pergunta: como é que eu vivo minha vida de cristão? Como uma multidão ou como um discípulo? Veja bem, o amor que Deus tem por nós é pessoal, não é de multidão. O olhar que Deus dirige para nós também é um olhar pessoal. Não é um olhar sobre uma multidão. Deus nos ama pessoalmente, nos olha pessoalmente, cuida de nós pessoalmente. Por isso também a nossa resposta a este amor, a nossa resposta a este chamado precisa ser pessoal. Não pode ser uma resposta de multidão. Quantas e quantas vezes nós lemos que uma multidão segue Jesus. Mas veja bem, Jesus ele provoca encontros e encontros pessoais. E são exatamente nestes encontros pessoais que nós então podemos verificar a transformação, a mudança de vida das pessoas que se encontram pessoalmente com Jesus. Ninguém ouve falar de uma multidão que se transforma, não, mas a gente ouve, lê e constata a transformação de uma pessoa que tem uma experiência pessoal com o amor de Deus. Muito bem, ainda no século IV depois de Cristo, o ano 313, o imperador Constantino Magno, ele tornou o culto cristão permitido. Ele passou a permitir o culto cristão dentro do seu império. E logo depois, em 384, o outro imperador Teodósio, ele tornou o cristianismo a religião oficial do império. Então aqui nós podemos perceber a seguinte diferença. Antes que o culto cristão fosse permitido no império, antes que o cristianismo se tornasse a religião oficial no império, os cristãos, eles eram cristãos porque tinham um encontro pessoal, uma experiência pessoal com o amor de Deus, andando com aqueles que estiveram pessoalmente com Jesus. Era assim os primeiros cristãos. Eles, antes de aderir ao cristianismo, eles eram ensinados, catequizados para entender o que seria a sua vida de cristão e aderir e aceitar e saber que aquela escolha, que aquela convicção, que aquela opção poderia levá-los ao martírio. E foi isso que aconteceu com as primeiras comunidades cristãs. Tantos homens e mulheres martirizados por causa de sua fé. Quando o cristianismo passou a ser, por ordem do imperador Teodósio, a religião oficial do Império Romano, então todas as pessoas que não conheciam Jesus, que não tiveram nenhuma experiência pessoal com seu amor, que não foram catequizadas, nem ensinadas, nem sabiam o que realmente era ser cristão, passaram a viver a religião do cristianismo. Daí a gente pode perceber também, nos tempos atuais, a diferença daqueles que têm um encontro pessoal com Deus, uma experiência pessoal com Deus,
e daqueles que apenas seguem uma religião, seguem um rito. Qual é a diferença? A vida não muda. Aqueles que têm esta experiência impactante com o amor de Deus, o encontro pessoal com Deus, mudam de vida. Sua vida passa por um processo de transformação. Já aqueles que não têm esse encontro com Deus, esse encontro pessoal, seguem apenas os ritos de uma religião. Não é preciso eu perguntar qual é a vontade de Deus para mim e para você. Nós já entendemos. O que Deus quer é que nós andemos com Ele a partir de um encontro pessoal com Ele. Porque a graça de Deus em nós vai nos transformando naquilo que Deus nos fez, imagem e semelhança dele, naquilo que Deus nos concedeu pelos méritos de Jesus, sermos filhos de Deus. Seguir rituais não significa dizer que nós vivemos como cristãos. O verdadeiro cristão, ele adere às palavras de Deus e adere de modo que vai deixando esta palavra tornar-se viva nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas escolhas, nas suas decisões. É isto que nos torna verdadeiramente cristãos. Então, esta palavra de hoje, quando Jesus diz que aquele que não renunciar até mesmo a si, não poderá ser meu discípulo. Porque discípulo é aquele que faz o que o mestre ensina. E nós, como cristãos, somos chamados a ser discípulos de Jesus. E este processo pelo qual passamos, ele vai nos levando a renunciar a todas as coisas, pessoas, situações, quando estas se encontram no centro de nossa vida, e deixar que somente Jesus tome este lugar. E isto não nos torna sem amor às pessoas, isto não nos torna alienados às situações, de maneira nenhuma. O amor de Deus nos dá sabedoria. O amor de Deus transborda através da nossa vida, na vida de nossos irmãos também. Então, quando eu renuncio a mim mesma, ao meu querer, à minha vontade, quando eu renuncio às paixões desordenadas que tenho, para que seja Jesus aquele que reine realmente na minha vida, que seja o Senhor da minha vida, tudo toma seu lugar de direito. Todas as pessoas, a minha família, as coisas que faço, as ideias que defendo, tudo toma o seu lugar. Porque somente Deus é aquele que pode estar no centro da nossa vida e que nos levará a ser pessoas equilibradas, ordenadas. Quando neste centro estiver outras pessoas, ou coisas, ou situações, ali se instalará a desordem. Porque a ordem dos filhos de Deus é Deus estar no centro de suas vidas. Peçamos hoje ao Espírito Santo este encontro pessoal com Jesus. Este encontro é que muda a nossa vida. Peçamos hoje ao Espírito Santo esta transformação de vida, que de fato, a cada dia, nossa adesão a Deus
seja perceptível na nossa própria história. Vinde, Espírito Santo, que a palavra torne-se viva na minha vida, na sua vida. Amém.